Boa tarde, bem-vindos ao especial de informação da RTP Açores para atualizar a situação da Covid-19 na região. Até às 0 horas houve mais um caso positivo, um homem de 56 anos de idade de São Miguel que estava internado no hospital de Ponta Delgada. Sobe assim para 60 os casos de infecção por coronavírus na ilha de São Miguel. No total da região são 87 os casos positivos. Vamos em direto para o Solar dos Remédios, onde está o jornalista Nuno Neves. Nuno, boa tarde. O caso de hoje soma-se a muitos outros que tiveram como foco o Hospital de Ponta Delgada. Olá, boa tarde, Berta. O Hospital do Divino Espírito Santo continua então sobre as atenções, sobre o hospital que recaem as maiores atenções da Autoridade Regional de Saúde por estes dias. Há cerca de 2 dias foi anunciado um rastreio a todos os utentes, funcionários e também gente que passou pelo hospital até ao princípio de março. Foi anunciado um rastreio a todas estas pessoas, a todos estes indivíduos. Cerca de mais de 1000 pessoas estão a ser testadas com ligações ao hospital. Ontem foi anunciado o caso de um profissional de saúde que acusou positivo no teste à Covid-19. Hoje temos mais um caso positivo também em São Miguel, de um doente internado também nesta unidade de saúde. Resta saber se tem ligação alguma das cadeias de transmissão já identificadas em São Miguel ou se trata de um outro caso isolado, como também foi o de ontem e como também foi o do sem-abrigo em Ponta Delgada, que ainda não foi, qual a cadeia de transmissão ainda não foi identificada. Resta saber então tudo o que se passa no hospital e também na Ilha de São Miguel. Vamos tentar responder a estas perguntas nos próximos minutos, neste briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Neste momento existem 87 casos positivos ativos, pelo menos é estas informações que temos. Nas últimas 24 horas foram feitas 148 análises. Foi então identificado este caso positivo de um utente internado no Hospital do Divino Espírito Santo. Tiago Lopes já entrou nesta sala do Solar dos Remédios. Vamos dar início a este briefing diário da Autoridade de Saúde Regional. Boa tarde a todos. Fazemos então um novo ponto de situação. Ontem tínhamos 278 casos. Dentro destes 278 casos tivemos 4 resultados negativos, respeitantes à ilha de São Miguel. E aguardamos ainda por colheitas e resultados de 274 pessoas, sendo elas provenientes da ilha de Santa Maria, 155 da ilha de São Miguel, 9 da ilha Terceira, 13 da ilha Graciosa, 48 da ilha do Pico, 28 do Faial e 20 das Flores. Até às 0 horas de hoje tivemos 389 novos casos. Dentro desses 389, 141 tiveram um resultado negativo, todos provenientes da ilha de São Miguel. Um caso positivo, neste caso um utente do sexo masculino de 56 anos do Hospital do Divino Espírito Santo, e 247 aguardam ainda também por colheita da amostra biológica e análise laboratorial. 43 da ilha de Santa Maria, 54 da ilha de São Miguel, 96 da ilha Terceira, 22 da Ilha Graciosa, 16 de São Jorge, 3 do Pico, 12 do Faial e 1 das Flores. Em termos de vigilâncias ativas, ontem tínhamos 2.098, temos hoje 2.076, sendo 658 provenientes da linha de saúde Açores e 1.518 provenientes das delegações de saúde. Em termos de internamentos, temos 20 utentes internados neste momento em unidades de saúde, 11 deles no Hospital do Divino Espírito Santo, derivado a 2 transferências de ontem do Centro de Saúde Nordeste. O caso positivo também de hoje, que já se encontrava internado e, portanto, entra também na contabilização também dos utentes dos casos positivos ativos internados, e os 2 também que se encontram ainda em cuidados intensivos. No Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 5 utentes internados, 2 também em cuidados intensivos. Mantemos também os 2 utentes no Hospital da Horta e 2 utentes no Centro de Saúde Nordeste, sendo que já temos em consideração também uma transferência do Centro de Saúde Nordeste e um caso positivo para contexto domiciliário. No que diz respeito ao contexto domiciliário, temos então, com esta transferência, 67 pessoas, 4 delas na ilha do Faial,
2 na Graciosa, 8 no Pico, 2 em São Jorge, 47 em São Miguel e 4 na Ilha Terceira. Em termos de casos recuperados, mantemos os 14 casos recuperados também ontem transmitidos, 6 na Ilha Terceira, 4 na Ilha de São Miguel, 3 em São Jorge e 1 na Ilha do Pico. E, portanto, em termos de casos positivos ativos, temos neste momento na região 87 casos, sendo que acresce aos números que ontem também foram apresentados, mais um caso na Ilha de São Miguel, neste caso 27 agora neste momento no concelho de Ponta Delgada. Relativamente aos óbitos, mantemos o mesmo número de óbitos, 5, até o momento na região, e desde o início do surto, 3.125 casos que foram identificados e analisados, 2.498 que tiveram um resultado negativo, 87 positivos, como eu acabei de dizer, também 14 recuperados, 5 óbitos e os 521 que aguardam neste momento por colheita da amostra biológica e análise laboratorial. Deixaria então agora aqui um espaço para poderem colocar algumas questões. Uma questão sobre este novo caso positivo, de novo no Hospital de Ponta Delgada. Se está relacionado com alguma cadeia de transmissão já identificada? Não, neste caso é um caso que está relacionado com a cadeia de transmissão secundária do Hospital de Vinho do Espírito Santo e que faz parte também daqueles casos que já haviam sido testados e que tiveram um resultado negativo. Portanto, já agora nesta segunda volta também, digamos assim, de testes que estamos a fazer no âmbito do rastreio ao nível interno da unidade hospitalar, dos outros todos também que foram testados tiveram um resultado negativo, mas no caso deste utente em particular teve um resultado positivo e, portanto, nesse sentido também foram tomadas as devidas providências também para em termos dos profissionais de saúde, naquilo que diz respeito à assistência a prestar também a este utente, fossem utilizados os devidos procedimentos. Havia algumas dúvidas sobre as cadeias de transmissão identificadas em São Miguel, se há ou não novidades? Neste momento ainda não, conforme vos transmiti, nós temos neste momento ainda 521, digamos, das colheitas e das análises ainda a aguardar resultado. Muito deste volume também de resultados que ainda estamos a aguardar advém da alteração que nós fizemos em termos de envio das amostras, nomeadamente da Ilha de São Miguel, provenientes da comunidade, para o laboratório daqui da Ilha Terceira. Portanto, elas chegaram ontem, foram processadas durante a noite, irão ser também processadas as restantes agora ao final da tarde e, portanto, iremos ter também resultados relativamente a estes 521 casos que ainda aguardam durante o dia de hoje. Até ao momento do início da conferência não tivemos o vislumbre completo dos resultados que ainda estamos a aguardar, mas amanhã, entretanto, depois já poderemos transmitir essa informação relativamente aos casos que já tínhamos identificado há uns dias atrás e que aguardávamos os resultados precisamente para saber se houve novas cadeias de transmissão geradas pelos casos positivos que foram identificados e se houvesse novas cadeias de transmissão, em que número, digamos assim, qual o impacto das mesmas ao nível da Ilha de São Miguel. Em relação ao Hospital de Ponta Delgada, estão a pensar com este rastreio? Ontem tivemos um caso positivo, ainda não identificado, hoje, pelos vistos, conseguem ligá-lo a uma das cadeias de transmissão já existentes. Continuamos a falar sobre o mesmo assunto e a insistir um pouco nesta questão, porque de tempos a tempos diz-nos que estão a ser talvez conversadas com a administração, com a direção clínica, algumas medidas. Falou na parte mais complicada que tinha sido o fecho de uma das enfermarias. Estes novos dados e este novo rastreio pode dar origem a novas medidas no hospital? Sim, claro, tudo depende do número de casos positivos que sejam identificados. Um dos aspectos que é favorável neste momento do Hospital de Vinho do Espírito Santo é o facto de alguns dos seus profissionais de saúde se encontravam de quarentena, terem terminado as mesmas e voltarem ao serviço e, portanto, por essa via também termos a oportunidade de abrir o serviço que tinha sido encerrado por via, entanto, dos casos identificados e dos contatos próximos também decorrentes dos mesmos. Agora, nada invalida que dentro dos casos positivos que se venham a identificar e dos contatos próximos que, entanto, exista essa necessidade
de tomar outro tipo de medidas em conjunto com o Conselho de Administração no âmbito do plano de contingência do Hospital do Divino Espírito Santo. Ainda não estão tomadas? Não, neste momento não, porque no caso concreto do serviço de urgência, conforme nos transmitiu ontem, tivemos um profissional de saúde que teve resultado positivo, os restantes elementos também da equipa de profissionais de saúde que ali exercem, bem como os utentes também, têm sido testados e não temos tido mais resultados positivos. Alguns já haviam sido testados também anteriormente e, portanto, irão ser testados também dentro de alguns dias. E, portanto, para já, em termos dos contatos próximos, uma vez que nós já tínhamos feito vários testes também de diversos profissionais de saúde que acabam, como eu disse também nos últimos dias, de ser próximos, ou seja, contatos próximos de uns com os outros, independentemente depois dos casos que os correlacionem entre si. E aqueles que deveriam já ter ficado de quarentena já se encontram de quarentena, todos os outros já testaram e já tiveram um resultado negativo e, portanto, por essa via poderão estar a exercer funções. E agora, se no âmbito do trabalho que está a ser feito em outros serviços em que os profissionais e utentes ainda não tenham sido testados e sejam identificados eventualmente novos casos positivos, aí sim, claro, que temos que tomar outro tipo de medidas e rever o plano de contingência do Hospital do Divino Espírito Santo. Eu tenho outra questão diferente que se prende com o material que tem chegado à região. Nos últimos dias tem chegado material, há também a promessa de chegar outro material, já veio pela SATA e há de chegar também por outras vias, de várias toneladas de material vindo da China. Nestes últimos dias também foi notícia a nível internacional, mais de 2 dezenas de países que têm recebido material da China, têm descoberto muito material ou com defeito ou com outro tipo de anomalias e que não se adequa bem àquilo que eles precisavam e outros que está a ser simplesmente destruído porque não funciona. A nível de máscaras, a nível de material para amostras, laboratoriais, etc. Gostava de saber, da parte da Autoridade de Saúde, qual é o nível de segurança que tem em relação a este material que tem chegado da China? Conforme já tenho transmitido, todo este processo também tem sido gerido e bem gerido também por parte da Sra. Secretária-Geral da Saúde e de todos os elementos também do Governo Regional também têm colaborado para esse efeito, nomeadamente mesmo até ao nível da SATA enquanto companhia aérea a nível regional também que colaborou de forma excelente também no transporte dessa carga para o estoque de equipamento de proteção individual aqui na região e até ao momento não tenho conhecimento de nenhuma dessa carga que não tenha chegado de acordo com as especificações e características técnicas que levaram à sua aquisição. É verdade que, entanto, existem esses relatos desses acontecimentos em alguns dos países que procederam também, tal como a região autónoma dos Açores, à aquisição adicional de equipamento de proteção individual. No entanto, também penso que, pelo menos daquilo que me é dado também através da comunicação social e contato também fora da região, também a maioria das vezes em que isso acontece, e eventualmente, se eu me refiro em que isso aconteceu, se nos partimos dos também da aquisição desses serviços, como é que eu tenho conhecimento até o momento que na região também desse âmbito da região. Uma parte da que existe não lhe tive que fazer agora referência, certo? Nas conversas e nas reuniões que com a administração, que alguns deles já vindo ao regresso ao trabalho, mas já disse, tanto eles vêm ao trabalho, fim do pleno que eles após o incidente na Suíça de Sicília do Espírito Santo, alguns deles foram testados, tiveram outro positivo, essa também estão agora em processo de operação. Aqueles que tiveram um lado negativo, estão a voltar ao trabalho, está a haver também do vírus, tendo aqui mais das equipas de segurança, inicialmente não tem diferencial para a oração. Sim, que essa questão e obviamente eu penso que já tinha feito um episódio de algumas vezes no hospital cuja situação estava sem registro novos inclusive por vezes a volume de casos que aguardam tem a ver com nós a avisar para no caso particular, por exemplo, dos doentes oncológicos também, certamente, e algumas das suas locações fazer testes prévios também a estes eventos e no caso da maioria da região que recebam do últimos, nomeadamente residentes seus, das ilhas que temos deslocado do 20% para realizar alguns de saúde e contatos em inclusão. E vamos também a real para que tenhamos nós um limite baixo que tem circulação entre ilhas de quer residentes por outras situações, quer os médicos e devem ser também este acompanhamento para os na uma pergunta sobre o número de médicos, já aqui nenhum. Serão alguns registros laborais. Os relatórios têm que trabalhar arduamente
para as respostas que nós temos traduzido para as relações com havia admitido também para estas discussões de e também já tinha transmitido isso há umas semanas atrás, de forma a capacitarmos os laboratórios para dar a maior resposta principalmente de mostras, é que nós tínhamos falado em relacionamento, depois aqui da especialidade de epidemiologia aqui da DSC, também o caso de também inverno, também de fluxo laminar, melhor, então digamos assim, os técnicos a processar ao editorial, as mostras que infelizmente iria chegar, esse trabalho já foi contar, este volume de amostras que são colhidas pelos laboratórios, é um impacto, digamos assim, via da alteração que nós tivemos de procedimento da comunidade na esfera, para chamar de genética, como se fosse, da forma que estão a diminuir, mas eu penso também tirar depois porque foi este impacto de boom, digamos assim, da mostra que como eu disse, ainda hoje falar também a resposta da epidemiologia, lá está, é um momento impossível ter um membro das respostas de tal, que às vezes dias agora presente em comunidade que atuar no último é um feito para ter mais de hoje já há tido a estar trabalho portanto é unidades dos leitores. A realização da via dos profissionais estavam atuar. Fica aqui a enfermaria já havia aberto? Sim, nós dentro da que começamos com o Conselho de Especialidades necessários profissionais que não dependem, fazem a da mostra biológica, obtêm um negativo, depois de revelar em trabalho. Eu faria há pouco, haverá uma da ordem civil interna da assistência que, por via dos últimos acontecimentos da semana, o Hospital de Santo sofreu alguma alteração e, portanto, é expectável que isso aconteça agora nos próximos dias. O Açoriano Oriental pergunta: os Açores contam com 106 casos confirmados, o dobro do número verificado na Madeira. Existe alguma razão para esta discrepância? Estamos a testar mais do que eles ou pode estar relacionado com alguma política implementada por parte da Madeira? A verdade é que nós estamos a testar num nível bastante acima da média, digamos assim. Se alguém também se dedicar a isso, não fizesse esse trabalho, digamos assim, de comparação per capita, digamos assim, do número de testes realizados, adequando à densidade populacional, mas a verdade é que na região, conforme já transmiti ainda hoje, nós temos 3.125 casos, portanto são 3.000 no mínimo, 3.125 testes que foram feitos, claro que entanto também já como transmiti, o número é maior por via das pessoas que estão em processo de recuperação e que nós vamos fazendo testes até obtermos os 2 resultados negativos de seguida. E dentro daquilo que me recordo da região autónoma da Madeira, eles têm cerca de 500 e tal casos suspeitos, portanto há aqui uma discrepância efetivamente bastante significativa e conforme eu já disse, comparando os 500 e tal com 3.000 e tal que nós já fizemos, estamos efetivamente a testar conforme as orientações da OMS e conforme também já transmiti, estamos ainda a ir para lá disso e a ir ao encontro daquilo que o próprio Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças afirma, que é testar, pese embora não existam sinais ou sintomas de infecção. Uma questão da Antena 9. Em que ponto estão as conversações com a SATA para resolver o inconveniente dos doentes das flores terem que pernoitar em São Miguel para poderem chegar ao Faial para consultas? Bastante adiantadas. Nós, entanto, já recebemos uma proposta por parte da SATA e, portanto, está a ser analisada e penso que em breve teremos novidades relativamente a isso. Também da Antena 9, como se está a processar o controle dos passageiros que cruzam o canal Pico Faial? Toda a deslocação interilhas obedece às orientações que nós emanamos também através de circular há uns dias atrás, aliás já há algumas semanas, e que tem que, digamos, ter aqui o crivo da Delegação de Saúde, portanto, quer seja entre a Ilha do Pico e a Ilha do Faial, neste caso do canal, conforme referiu, quer seja entre outras ilhas da região, tem que ter sempre a validação prévia da Delegação de Saúde Conselhia. Portanto, é nesse âmbito que nós estamos a trabalhar e, portanto, para qualquer uma dessas deslocações existe essa validação prévia da Delegação de Saúde Conselhia. Uma questão da SIC. Sensivelmente um mês depois do primeiro caso confirmado nos Açores, a situação pode dar-se como controlada? Eu não gosto de dizer que efetivamente está controlada, porque é aquilo que eu também já tenho transmitido anteriormente. Poderemos dar aqui uma falsa sensação de segurança à população, e já tenho dito isso também nos dias anteriores e nomeadamente agora nestes últimos, e volto novamente hoje a reforçar o facto de não registarmos casos positivos em algumas das ilhas da região, não significa que estará tudo efetivamente controlado. Não podemos, como eu já disse, para algumas das vezes baixar a guarda, temos que estar atentos, manter o nível de alerta
as medidas de contenção também que temos vindo a aplicar, e da parte da população importa que não, digamos que saia de casa de forma mais descansada, digamos assim, porque efetivamente não podemos neste momento dizer que já estamos numa fase descendente, digamos assim, da curva, mas embora por mais plana que possa ser aqui na região, não podemos dizer que que já ultrapassámos, digamos, a fase pior do surto na região. Temos, como eu disse, manter o nível de alerta e esse apelo também à população para que, e tenho reparado novamente isso nos últimos dias, existe uma maior circulação na via pública, e apelar para que efetivamente mantenham o distanciamento social e minimizem a interação social. Uma questão da Rádio Horizonte, ontem receberam uma denúncia de um familiar de uma pessoa que faleceu vítima de Covid-19. Essa pessoa diz que estão a haver falhos graves por parte das entidades competentes, nomeadamente o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, no que diz respeito à comunicação aos familiares das vítimas mortais com infecção Covid-19. Esta pessoa diz que a sua familiar faleceu na terça-feira e que nunca lhes foi informado do seu resultado relativo ao exame Covid-19. Tendo a família apenas tido conhecimento do resultado positivo da sua familiar através da comunicação social. Esta pessoa que nos endereçou esta informação acusa que as pessoas estão a ser vistas como números e que estão a ficar para trás regras essenciais de ética e sensibilização para com os familiares. Como é que está a ser processada a informação aos familiares sobre os óbitos? Bem, a ter conhecimento dessa situação é uma situação efetivamente que não pode acontecer, e que teremos de aferir com o Conselho de Administração do Hospital Divino Espírito Santo o que é que eventualmente possa ter acontecido, e ver o que é que esteja na base dessa situação. Claro que, entanto, toda a comunicação também dos casos positivos que são registados e dos óbitos compete às diferentes direções e chefias das unidades de saúde, e, portanto, é uma situação que efetivamente vamos ter que aferir para que não volte a acontecer. Uma questão da Rádio Lumena. Estes casos suspeitos em São Jorge estão relacionados com utentes que tenham estado em consultas ou internamentos no H10 e tenham chegado recentemente à ilha, ou tratam-se de pessoas que já estavam em vigilância ativa? São pessoas que, entanto, estão a terminar também os seus períodos de quarentena, e alguns deles que também se deslocaram recentemente ao Hospital do Divino Espírito Santo e, como eu disse há pouco, que estão a ser agora também testados. Terminamos então com esta última informação. Acaba aqui mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde a partir de Angra do Heroísmo, do Solar dos Remédios. Hoje com mais um caso positivo diagnosticado em São Miguel, ligado, sabemos agora, a uma das cadeias de transmissão já identificadas no hospital. Portanto, não temos mais nenhum caso que esteja extra ou fora destas cadeias de transmissão já identificadas. Neste momento são 87 casos positivos então em todas as ilhas dos Açores. Recuperados continuam 14, 5 óbitos. Em termos de casos por ilha, são já 60 em São Miguel, 5 na Ilha Terceira, 9 na Ilha do Pico, 4 em São Jorge, 4 no Faial, 5 no Faial e 4 em Santa Maria. Berta. Esta é uma situação que voltaremos a acompanhar. Estão em vigilância ativa nos Açores 2.076 pessoas. A Ilha do Faial tem 5 casos, 9 no Pico, 4 na Graciosa, 5 na Ilha Terceira, 60 em São Miguel, sendo que o último caso foi de uma pessoa que estava, um homem de 56 anos, que estava internado no Hospital de Ponta Delgada. A Autoridade de Saúde ressalvar aqui nesta conferência de imprensa que o facto de não haver casos em algumas das ilhas dos Açores, é o caso de Santa Maria, o caso das Flores e também o caso do Corvo e o Conselho das Lajes, Conselho das Lajes do Pico, não significa que as pessoas devam minimizar as medidas de segurança, portanto deve manter-se os níveis de alerta. E a Tiago Lopes a dizer também que não estamos numa fase descendente do número de casos e que, para não se ter a ideia de que o
pior já passou, porque isto é ainda informação que não se sabe, é neste momento ainda desconhecida. Nesta altura estão 521 pessoas a aguardar os resultados das análises. A informação regional é atualizada daqui a pouco no Notícias do Atlântico. Fechamos aqui este especial informação. Fique bem, até já.